Seja muito bem-vindo a essa aula. Eu preparei essa aula para você para trazer um pouco mais de conhecimento sobre constelação familiar, porque eu vejo que muitas pessoas ainda têm dúvidas e não conhecem como funciona esse processo. Nessa aula eu vou mostrar para você como você funciona e como funciona um pouco esse universo das constelações familiares. Eu quero lembrar que as constelações criadas por Bert Hellinger foram baseadas na psicanálise, em diversos estudos sistêmicos e é embasada sobre a fenomenologia. E foi através da observação do comportamento humano que Hellinger criou essa ferramenta. Vale lembrar também que as ordens, denominadas Ordens do Amor, foram inspiradas no estudo de Rupert Sheldrake sobre os campos mórficos, ou pode-se dizer campos morfogenéticos. E nesse campo, algumas ordens foram descobertas por esses estudiosos. Bert Hellinger definiu nas constelações familiares 3 ordens. São elas hierarquia, pertencimento e equilíbrio de troca. Eu posso falar um pouquinho sobre cada uma delas. Hierarquia. Quem veio antes é maior. Então, se eu me sinto maior que meu pai ou que minha mãe, eu estou ferindo essa ordem sistêmica que é a hierarquia. A segunda ordem que organiza o todo e que organiza as constelações familiares e que organiza o meu comportamento é o pertencimento. Então, eu pertenço a um grupo familiar, eu nasci num grupo familiar, então eu pertenço àquele grupo. Se no meu grupo familiar, no meu sistema, nos meus ancestrais, houve alguma exclusão, alguém, um alcoólatra, ou alguém morreu cedo, enfim, algo aconteceu antes que hoje está havendo uma compensação no comportamento que eu tenho na minha vida. E a terceira ordem é o equilíbrio de troca. Para falar sobre isso, eu posso trazer a dinâmica de casal. Por que é que um relacionamento não dá certo? Onde faltou lá atrás a dinâmica de troca com os meus pais, que hoje eu não consigo me colocar inteiro num relacionamento. Eu não consigo me doar inteiro para um relacionamento. Eu ainda estou querendo receber, né? Então essas dinâmicas de troca vai também trazer alguma dificuldade que vai ferir ou a minha hierarquia ou o meu pertencimento, porque as 3 leis estão interligadas e às vezes a falta de uma fere a outra também. Então, quando essas 3 leis são feridas no meu sistema, pertencimento, hierarquia ou equilíbrio de troca, isso aconteceu lá atrás e vem se repetindo de gerações, esses padrões como uma forma de compensação àqueles excluídos ou a falta de hierarquia. Esse padrão vem se repetindo até que alguém, como o buscador desse sistema, olhe para isso e coloque tudo num bom lugar. E esse buscador pode ser você. Eu tenho conversado com pessoas por aí e 3 tipos de pessoa têm me chamado muita atenção. Uma é aquela que participou de alguma constelação familiar e diz assim: eu participei de uma constelação, mas eu não entendi nada, parece um teatrinho, eu não sei se funciona aquilo. O segundo tipo de pessoa é aquela que está muito identificada ainda com o problema e ela diz assim: eu sou assim mesmo, meu pai é assim, minha mãe é assado. E o terceiro tipo de pessoa, que eu acho muito curioso, ela diz assim: eu morro de vontade de fazer constelação familiar, mas eu tenho medo. Eu não sei o que pode aparecer ali, eu sei que aparecem coisas que... Gente, é preciso desmistificar isso e trazer o conhecimento, porque a falta de conhecimento faz com que as pessoas fiquem paralisadas diante da vida. Eu, por experiência própria, eu posso te contar uma coisa. Eu já participei de vários grupos religiosos, me formei terapeuta holístico, e quando eu cheguei nas constelações familiares, eu senti que algo muito religioso aconteceu. Quando eu olho para meus pais, olho para meus ancestrais numa constelação familiar, eu tenho a possibilidade de aceitar a minha história, ressignificar a minha vida, colocar o meu sistema em ordem, e aí então vem uma força de todas essas vidas que vieram antes de mim. E aí então eu consigo ter uma nova manifestação diante da vida. Eu vou usar essas cápsulas de café como representantes na constelação. Então, quando você chega numa constelação familiar,
você se encontra comigo, você se encontra com o constelador. E aí você traz um problema. Veja só como esse problema é grande. Eu digo para você, não, isso não é meu, isso é seu. Eu fico com o que é meu e você fica com o que é seu. Atrás de mim, eu tenho meu pai e minha mãe. E atrás de você, eu vejo seu pai, sua mãe e os seus ancestrais. Eu vou colocar aqui seus avós, paternos e maternos. É assim que eu vejo você. Quando você vem para uma constelação, eu não olho para você, eu olho para seu pai e para seus ancestrais. E o que mais eu vejo? Vou andar um pouquinho para frente. Eu vejo, vou trazer uma pedra aqui. Eu vejo a forma de pensar da sociedade, a forma cultural da sociedade onde você está inserido. Então, além da vida dos seus ancestrais, eu vejo o que você recebe de informação do ambiente e do aspecto sociológico ao qual você está inserido. Aí eu digo para você, o problema não é o problema. O problema é aquilo que te move olhar para tudo isso atrás. Eu vou repetir. Eu digo para você, o problema não é o problema. O problema que você traz para mim é apenas o que te move olhar para trás. Eu quero te mostrar que o problema é apenas a porta para você olhar para o seu sistema e te mostrar o porquê você se colocou aqui. Qual é o padrão de comportamento dessas vidas todas que vieram antes de você que faz você manifestar o que você manifesta hoje. Então, quando a gente olha para o seu sistema, pode ser que seu sistema não esteja organizado como está aqui. Pode ser que seu sistema esteja assim, ó. Ou ainda, pode ser que seu sistema esteja assim, ó. Pode ser que seu sistema esteja todo em desordem. Então você é a sequência de todas essas vidas que vieram antes. E se hoje você está encontrando alguma dificuldade, essa dificuldade está fazendo com que você olhe para isso. Essa dificuldade está fazendo com que você olhe com amorosidade para todos aqueles que vieram antes de você. E então, com a ferramenta da constelação familiar, a gente vai poder olhar para tudo isso e colocar tudo em seu devido lugar. Então, talvez esse problema possa diminuir. Ou ainda, esse problema pode nem existir mais. Porque quando eu coloquei o meu sistema em ordem, padrões de comportamento são liberados. A constelação familiar, ela trabalha na liberação desses padrões de comportamentos repetidos que vêm de gerações e gerações e gerações. Então, quando eu olho para tudo isso e coloco tudo no bom lugar, então aquele problema pode desaparecer. Agora eu vou explicar para você, eu trouxe você mais pertinho aqui para te mostrar o motivo o qual você não faz o movimento certo na sua vida. Tá aqui você, tá aqui o problema. Ele é grande ainda, né? Ok. Tá aqui o seu pai e sua mãe e tá aqui a forma de pensar de toda uma cultura ao qual você está inserido. Ok? Quando você vem para um momento onde o desafio aparece diante da tua vida,
seja ele na esfera do eu, na esfera dos relacionamentos ou na esfera do trabalho do mundo. Na esfera do eu, na esfera da minha mãe, dos relacionamentos, da sexualidade, ou na esfera do trabalho, do mundo, do meu pai. Esse problema, ele existe e ele está alinhado ou com a minha saúde, ou com os relacionamentos, ou com o trabalho. Esse problema sempre vai estar ligado a uma dessas esferas. Mas qual que é a minha postura mental diante desse problema e o que faz eu ficar paralisado diante dele e não faça o movimento de olhar para dentro? De olhar para dentro. Eu vou trazer 3 posturas mentais e psicológicas ao qual você se coloca diante do problema. A primeira, a vítima. Enquanto você se coloca em vítima diante do problema, a culpa é de alguém que me fez mal, a culpa é do meu chefe, ou que é um canalha, ou a culpa é do meu marido ou da minha esposa, dos problemas que eu estou vivenciando, ou eu estou com uma doença a qual eu fico lá no lugar de vítima, ou ainda algo num lugar mais amplo, governo. Mas esse governo, né? Então fica colocando a culpa sempre nos outros e se colocando aqui na postura de vítima. Enquanto você estiver nessa postura de vítima, nada vai acontecer. Outra postura é a do guerreiro, do herói, que quer resolver tudo com os próprios braços. Essa postura, quando você entra nela, você vai para a briga, você vai enfrentar aquilo com as próprias forças. Essa é uma postura mental que também te coloca aqui nesse lugar, você não consegue fazer o movimento. A terceira postura mental que eu vou colocar aqui é a postura do vilão e também do julgador. Você julga tudo isso como não sendo seu. Ou você se coloca numa postura de vilão dentro dessa história. Inconscientemente. Essas 3 posturas mentais estão agindo o tempo todo diante dos desafios que você encontra na vida. Então, a minha pergunta que eu faço: qual é a postura mental que você está assumindo diante do desafio? De vítima, de herói ou de vilão? Então, o que eu quero fazer com você? Eu quero fazer com que você tenha essa visão, que você passe a observar qual é o seu comportamento diante do desafio. Eu vou pegar um outro personagem aqui para colocar como um outro você aqui. Esse você aqui que eu estou colocando, eu quero te trazer para a postura de observador de tudo isso. Quero trazer você para junto de mim, para o meu lado, e eu vou fazer você olhar para tudo isso. Enquanto você estiver com essa postura mental e emocional diante dos desafios da vida, eu posso dizer com 100% de certeza que nada vai acontecer. Eu quero te trazer para um lugar de observador de tudo isso. Eu quero que você se desidentifique de tudo isso e venha para a postura de observador. E aí então, observando tudo isso, você vai poder fazer os movimentos necessários para o seu crescimento. Agora eu vou falar sobre a dinâmica da vida. Isso acontece com todas as pessoas que estão nesse mundo. Primeiro, você estava lá na barriga da tua mãe
E você e tua mãe era uma coisa só. Você e o todo era uma coisa só. Aí você nasce, opa, eu vejo mamãe, corto o cordão umbilical, eu reconheço minha mãe como outro. E minha mãe, representante do outro na minha vida, traz o meu pai e me apresenta, esse é seu pai. O meu pai representa o mundo. Então, são 3 esferas da vida, ao qual a gente vai aprofundar um pouquinho agora, que é a esfera do eu, a esfera do outro e a esfera do mundo. A esfera do eu, minha espiritualidade, a esfera do outro, minha mãe, os relacionamentos, a sexualidade, a esfera do mundo, meu pai, o trabalho, a prosperidade. Os primeiros 7 anos de idade eu estou mais ligado com minha mãe, o segundo setênio, dos 7 aos 14, eu estou mais ligado a meu pai. Eu recebo toda a informação de meu pai e de minha mãe e eu formo a minha esfera do eu nesses primeiros anos de vida, nesses primeiros setênios. Após os 14 anos de idade, vai acontecendo uma morte desses pais e eu vou partindo para esfera do outro. É aquele momento que aparece os primeiros namoradinhos, é aquele momento que eu quero estar mais com os meus amigos, que eu estou mais ligado com o que está rolando na escola, eu quero sair com os amigos, eu começo a gostar de outra pessoa. Isso costuma acontecer mais ou menos ali por volta do início da adolescência, né? Então eu começo a vivenciar uma morte desses pais para eu vivenciar a esfera do outro na minha vida, das relações, da sexualidade, a descoberta da sexualidade em mim. E aí então, um pouco mais para frente, no terceiro setênio, mais ou menos por volta dos 21 anos, em média, tem gente que manifesta isso antes, eu vou para a esfera do mundo. Eu realmente me desligo de tudo isso, me desligo de meu pai e de minha mãe e já tenho uma vontade de ir para o mundo, de trabalhar, de servir. E de muitas pessoas, inclusive eu posso dizer por mim mesmo, elas saem de casa mais ou menos nessa idade e vão para o mundo. Então, se no decorrer da vida eu encontro dificuldades nos relacionamentos, na esfera dos relacionamentos, ou na esfera do trabalho, ou ainda, mesmo na esfera do eu encontro dificuldade com a manifestação de uma doença, o que é essa dificuldade com o relacionamento ou com o mundo me faz? Um movimento de olhar para trás. Qualquer problema que aconteça, tanto na esfera dos relacionamentos, na esfera do eu ou na esfera do mundo, do trabalho, ele está me promovendo um movimento de olhar para trás, de olhar para o que aconteceu antes, de olhar para a minha ancestralidade, ok? E de olhar para papai e para mamãe. O que aconteceu aqui que eu estou levando para a vida, estou levando para as minhas relações e para o mundo, para o trabalho, como dificuldade. O que aconteceu aqui antes? Esse é o movimento da constelação familiar. Esse é o movimento da dinâmica da vida. As 3 esferas: esfera do eu, esfera do outro e esfera do mundo. Em dificuldade, em qualquer uma dessas esferas, o movimento que eu devo fazer é olhar para meu sistema, olhar para papai, olhar para mamãe e ressignificar tudo isso. O que acontece de modo geral com as pessoas? Elas vão para o relacionamento, dá pau, dá problema, quebra isso aqui. Pá. Eu fico aqui brigando, entrando em conflito com a pessoa, que na verdade o movimento que está acontecendo é simplesmente de olhar para trás.
Porque provavelmente eu sou uma criança que está querendo coisas desse relacionamento aqui. Eu não estou com uma postura de adulta. Eu vou ter uma postura de adulta quando eu olhar para trás e tomar toda essa força, aceitar meu pai e minha mãe. Aí então, com essa força de pai e de mãe, eu vou conseguir olhar para os relacionamentos de uma forma mais íntegra. A mesma coisa vai acontecer no trabalho. Se eu encontro alguma dificuldade financeira, dificuldade de encontrar trabalho, o movimento que isso vai me fazer é olhar para toda a minha história, olhar para papai, olhar para mamãe e olhar para os meus ancestrais. Essa é a dinâmica da vida que está acontecendo o tempo todo na sua vida. E acontece que você pode estar paralisado numa relação, ou paralisado no mundo, ou você não consegue ir para o mundo, não consegue expandir seus negócios, não consegue ter o trabalho que você deseja, porque o movimento que precisa ser feito é olhar para trás, é olhar para o seu sistema, para papai e para mamãe e para os seus ancestrais. O que aconteceu antes que promove essa dificuldade hoje no âmbito dos relacionamentos e no âmbito do trabalho. Então, quando eu faço uma constelação familiar, eu olho para os padrões que se repetem de gerações e gerações. Eu vou colocar aqui um pouco mais de gente. Vou colocar aqui mais gente. Imagina aqui, ó, todos os seus ancestrais. Olha o tanto de gente que tem aqui atrás. Opa, tem alguém que está excluído ali, morreu. Quando cai assim um representante, um boneco, né? No caso aqui eu uso cápsula de café e pedras. Quando cai alguém é porque tem alguém excluído desse sistema aí que o campo está mostrando. Então, padrões de repetição de comportamento manifestam a dificuldade que eu estou encontrando aqui hoje no trabalho e no relacionamento. Essa dificuldade que eu estou encontrando aqui hoje me move a olhar para meu pai e para minha mãe, a olhar para meus ancestrais e ressignificar e entender qual é o padrão de comportamento, de onde vem a dor. Às vezes é de um ente, de um avô, de um bisavô, que vem lá de gerações e gerações esse comportamento e está trazendo mais uma vez para você como uma dificuldade que na verdade está fazendo um movimento só de você olhar para tudo isso, ressignificar. Imagina uma força vindo daqui, como as vidas que vieram antes de mim, um amor que vem gerando vidas e vidas e vidas para que eu esteja aqui onde eu estou hoje. Então, quando eu olho para tudo isso e ressignifico, então eu posso liberar esse padrão de comportamento e fazer diferente e ir para o mundo e para as relações de uma forma mais assertiva. Agora eu vou falar sobre relacionamentos de casal, casamento. Quando se abre uma constelação familiar, geralmente acontece de os casais, eles não estão se olhando, parece que algo faz com que eles olhem para algum lugar ou sente vontade, não sente vontade de olhar um para o outro. Isso porque eles ainda não estão inteiros no relacionamento. O que é não estar inteiros no relacionamento? Provavelmente essas pessoas vivenciaram dificuldades de relacionamento dos seus ancestrais, do seu pai e da sua mãe. E as faltas de pai e de mãe fazem com que, quando eu vou para um relacionamento, eu posso estar em duas posturas. E essas posturas, duas, têm a ver com a criança interior, tem a ver com as faltas que eu tive na infância, as faltas de pai e de mãe. A primeira postura, quando a pessoa vai para um relacionamento, é aquela que ela vai na postura de receber. Ela quer receber carinho, ela quer receber amor, ela quer receber do outro.
quando a pessoa está nessa postura de receber, provavelmente ela vai atrair alguém na vida dela que também está na mesma postura. E aí então, um querendo tomar, o outro também querendo tomar, provavelmente esse relacionamento não vai dar certo. Qual que é o movimento correto? Por que que essa pessoa ela está querendo tomar? Porque ainda a criança interior dela ainda busca o pai e a mãe. Ela busca receber coisas que ela não recebeu de pai e de mãe. Então, qual que é o movimento que se faz? Olhar para pai e para mãe, tomar a força de pai e de mãe. Aí sim eu vou me formar uma pessoa inteira para ir para um relacionamento inteiro. Outra dinâmica que acontece de relacionamento de casal é quando é uma dinâmica de troca. Eu dependo de alguma coisa que você me dê para eu gostar de você. E aí fica nessa dinâmica de prostituição no relacionamento, que eu só me relaciono se você me der algo em troca. É um grande equívoco falar de dinâmica de troca quando a pessoa está nessa condição, que ela depende de algo do outro para que ela então possa se relacionar. Provavelmente há alguma falta, há alguma experiência vivida em seus ancestrais, em pai e de mãe, que é um padrão de comportamento de troca que já vem dessas gerações. Então, o movimento que eu devo fazer é sempre o casal olhar para trás, olhar para pai e para mãe, tomar a força, ressignificar, olhar para seus ancestrais, ver por que existe essa dinâmica e aí então mudar o comportamento e então inteiros com a força de pai e de mãe e de todos os seus ancestrais, eu poder encontrar alguém inteiro, eu atraio alguém inteiro para mim, ou então se eu sou um casal que busco a terapia, os dois vão olhar para trás, vão se entender com o seu sistema e aí então eles vão poder olhar um para o outro de forma inteira, não mais metade, não a metade da laranja como dizia o Fábio Júnior, e sim dois inteiros com a força de pai e de mãe. Aí então eu aceito o outro do jeito que ele é, porque aqui atrás eu vejo toda uma ancestralidade e aqui toda uma ancestralidade. Eu entendo que esse manifesta desse jeito porque existe uma série de vidas que vieram antes dele para ele manifestar o que ele manifesta hoje. E vice-versa, esse vai me olhar também como todas essas vidas que vieram antes de mim, e aí vai entender o porquê que eu manifesto dessa forma hoje e vai me aceitar do jeito que eu sou. Quando eu inteiro coloco 100% numa relação, o outro inteiro também vai colocar 100% numa relação. Aí então a dinâmica de troca acontece, porque os dois depositando 100%, os dois vão receber. Essa é a dinâmica certa do relacionamento. Essa é a dinâmica certa do relacionamento. Eu gosto de falar de cinema para explicar de uma forma simplificada como você funciona. Então vamos lá, presta atenção. O meu câmera está no celular e não está prestando atenção. Então, imagina que na sala de cinema você tem o projetor, que é a luz. Vamos dizer que a luz é a sua alma, a sua centelha divina. E aí você tem, é onde passa o filme, tá certo? O projetor e o filme é o seu mental e o seu emocional. Então, a tela de cinema é a vida. Então, tudo que você tem de registros de memória, desde a sua infância, desde o seu nascimento, tudo que você experienciou, tudo que você recebeu de seus ancestrais, você está criando como realidade na sua vida. Então, se você está passando por alguma dificuldade na vida, na tela, no filme que passa na tela, quer dizer que aqui no seu mental, nos seus registros de memória,
tem informações que estão criando essa realidade. E a dificuldade que você está encontrando hoje, na verdade, vai te promover o movimento de olhar para tudo isso. E aí é que vem a constelação familiar. Para explicar melhor esse paralelo que eu faço do ser humano com o cinema, de como ele funciona, eu vou trazer um pouco do conhecimento védico, da tradição védica, que são os corpos sutis. E eu vou dizer para você que esse é fundamental para você entender, para você começar uma mudança de paradigma, do paradigma materialista, onde eu sou matéria. Na verdade, eu sou uma multidimensionalidade. Eu sou um ser multidimensional. E eu vou trazer isso para você através dos corpos sutis, que bebe da tradição védica. Imagina-se então que existe o todo, aqui está o todo. Para que eu existisse, para que tudo existisse, precisou haver uma queda de dimensões até chegar no eletromagnetismo, que é o que temos hoje de vida física. Então, o todo, aí veio o universo. Então, existe o meu corpo consciencial, que é a minha ligação com o todo, existe o meu corpo búdico, que é a minha ligação com o universo, e já a minha individuação mais superior, que é o meu mental superior. Aqui estão todos os registros de memória de todas as vidas que eu vivi aqui no planeta. Então, isso constitui a minha alma, o meu mental superior, que são todos os registros de memória positivos, registros acásticos, tudo aquilo que eu vivenciei em todas as vidas, em todas as encarnações, o meu corpo universal e o meu corpo consciencial, que é o todo. Então, quando eu venho para esse mundo, eu começo a formar um corpo. Eu sou gerado, eu estou na barriga da minha mãe, eu começo a formar o meu mental inferior, que já são todos os registros de memória desde a gravidez até hoje. Eu formo o meu mental inferior. À medida que eu vou crescendo dentro da barriga da minha mãe e eu vou me desenvolvendo, eu vou formando os corpos sutis inferiores, que eu posso trazer aqui como o corpo astral, que é o corpo emocional, que você pode conhecer pelo corpo dos chakras, né? Esse corpo, que é o corpo biológico, vai formar o corpo ideal para eu viver essa experiência de vida. Então, para eu formar o meu corpo físico, eu ainda tenho o corpo etérico, que é o corpo de ligação entre esse corpo sutil, que é um pouco mais leve, vamos dizer assim, uma dimensão um pouco mais sutil, para até chegar na dimensão mais densa, que é o eletromagnetismo puro, que é o que temos hoje de matéria. Então, o que eu sou? Eu sou essa multidimensionalidade, sendo que aqui eu sou um espírito que por diversas vezes eu criei corpos inferiores. Então, para eu vir para uma encarnação, para essa atual, que eu sou Eduardo, eu criei um eu, espírito, que eu posso chamar de alfa, eu criei um corpo sutil mental, que são experiências dessa vida, criei meu corpo biológico e o meu corpo físico. Com certeza, numa outra encarnação, numa outra vida, eu criei um outro corpo emocional, mental e físico. E assim, antes, eu criei diversos corpos. Eu não vou entrar em vidas passadas. O trabalho de constelação, ele vai trabalhar essa vida de agora. Então, o que é que está acontecendo na minha vida hoje? Todos os registros de memória mental e emocional que tem a ver com
papai e mamãe, os meus ancestrais e ainda tudo que eu recebi de cultura, tudo que eu recebi do ambiente, do país onde eu nasci, toda a forma de pensar, toda a forma de se comportar que eu recebi do ambiente onde eu nasci. Tudo isso forma o meu paradigma, forma o meu mental e o meu emocional. E eu estou manifestando hoje na minha vida tudo isso. Não, então eu tenho o corpo sutil consciencial, o corpo búdico, né? O meu mental superior, esses são os corpos superiores e esses são os corpos inferiores. O meu mental concreto, o meu mental inferior, que são todos registros de memória dessa vida, corpo emocional, o corpo de ligação entre o corpo emocional e o corpo físico Esses são os 7 corpos. Essa é a multidimensionalidade do ser que você é. Eu estou à disposição para você tirar qualquer dúvida. Aqui embaixo está o meu contato. E eu quero contar para você um pouco como funciona o meu trabalho e qual tipo de pessoa pode fazer uma constelação familiar ou um trabalho terapêutico. Existem algumas formas que eu atuo. A primeira forma é a avulsa, onde você faz uma constelação sobre determinada coisa que você queira olhar para a sua vida. Outra forma é a terapia holística, que inclui não só a constelação familiar, mas diversas técnicas para cuidar do seu corpo espiritual, mental, emocional e físico. Eu tenho também os grupos de constelação, o que eu denomino Jornada do Amor, e os grupos a qual eu denomino Jornada do Ser, que é um grupo de formação, onde você vai aprender diversas técnicas para você aprender a cuidar de si mesmo no seu dia a dia. Tem 3 tipos de pessoas que podem me procurar. Uma é aquela que está passando por alguma dificuldade e quer fazer um atendimento avulso. Outra é aquela que precisa de um atendimento mais aprofundado. Ela quer realmente uma transformação na vida dela. E outra é aquela que já mexeu, já passou por alguns processos terapêuticos, mas visa crescimento. A gente vai pegar ela de um ponto onde ela está e caminhar um ponto acima onde ela queira chegar. Com as constelações familiares, a liberação desses padrões repetidos que vêm trazendo transtorno na nossa vida, eu vou poder ser um co-criador consciente, eu vou poder criar minha realidade, criar aquilo que eu quero para a minha vida. E eu vou te ensinar diversas técnicas para você conseguir isso. Espero que tenha gostado. Eu sou Edu Cruz, assim falei, Rauch. Entre em contato comigo.